Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. E o programa Mais Cidadão continua agora entrevistando o professor Eduardo Coelho. O senhor também foi secretário de obras de Campinas. Como é que foi essa experiência? Depois que eu saí da reitoria da PUC, eu fiquei 8 anos como reitor e o estatuto não permitia que houvesse uma recondução, não é? Então eu passei a ser professor da PUC, continuei como professor da Unicamp e aí o Magalhães Teixeira, finado prefeito de Campinas, das melhores autoridades públicas que eu já conheci na vida, ele me convidou para ser secretário de obras. E aí eu naturalmente aceitei como engenheiro, com muita alegria. Foram momentos difíceis, porque logo que nós assumimos, já aconteceram enchentes em Campinas, foi uma chuva dessas históricas. E aí em vários bairros aconteceram enchentes, e a gente teve que intervir nisso. Participamos, íamos na casa das pessoas, tinha senhoras de idade que estavam na cama e a água chegava até em cima, tinha que tirar as pessoas correndo. Nas ocupações urbanas tinha gente sofrendo demais. Foi um processo doloroso, feito junto com a Defesa Civil, e a partir daí nós fizemos um plano de drenagem para que esses problemas não acontecessem mais. Aí então a Norte-Sul teve que ser corrigida totalmente. Hoje é uma avenida bonita, muito bem estruturada e ajardinada e tudo, mas naquela época só tinha enchente. É verdade. Então, alguém teve que corrigir isso e nós fizemos. Em muitos bairros a gente tinha problema de falta de asfalto. Então, quando tinha sol, era só poeira. Quando tinha chuva, era só lama. Então, o que a gente teve que fazer? Fazer um plano comunitário de asfalto, fazer um plano de drenagem, corrigir uma série de situações. Rede elétrica, por exemplo, tinha escolas que a rede elétrica não chegava, então era tudo escuro. Muita coisa foi desenvolvida. E eu, em 1 ano e meio, mais ou menos, eu pude ajudar o prefeito Magalhães e muita gente, até dos bairros da periferia de Campinas, a terem uma melhor qualidade de vida, né? E quando o senhor foi deputado federal, como é que foi essa atuação? Então, falando um pouco de tempo aí para você, depois que eu saí da Secretaria de Obras, o prefeito Magalhães Teixeira me falou: você vai ser o nosso candidato a deputado federal. Eu assustei, né, porque você logo de cara vai se candidatando a um posto importante na política nacional, né? Naquele momento, então, eu fui escolhido, mas eu fiquei suplente. Eu fiquei logo nas primeiras suplências e não fui chamado num primeiro momento como deputado. Aí o governador Mário Covas, que naquele momento também assumia o governo do estado de São Paulo, me convidou para ser diretor da Eletropaulo. E eu pensei que fosse uma atividade de engenharia normal, mas não era, é uma coisa muito mais complicada. Na minha diretoria de distribuição tinha 11 mil funcionários. Nossa. E um orçamento de 2,5 bilhões de reais naquela época, isso foi em 1995. E tive um trabalho intenso, com muita gente, novamente utilizando a força das pessoas e a inteligência delas para a gente conseguir alguma coisa. A partir daí é que houve uma escolha de um dos deputados para ser secretário na cidade de São Paulo e eu assumi, então, 2 anos como deputado federal. Quais foram as suas principais ações em benefício de toda a comunidade? Olha, quando você assume uma função política, você tem que ouvir os outros, né, e ver as demandas da população, quais são e tal. A primeira coisa era escutar os outros, né. Em segundo lugar, havia muitos problemas. A nossa região metropolitana, ela era constituída de um conjunto de cidades, cada qual pensando na sua própria realidade. Campinas era uma cidade importante, mas tinha um relacionamento com as outras, mas relacionamento mais de comércio, a parte hospitalar, etc. Tínhamos que criar uma mentalidade metropolitana. Existia a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana da Baixada Santista, que não funcionavam muito bem. Então, para a gente convencer o governador Mário Covas a criar uma nova em Campinas, não foi fácil. Foi uma luta de 2 anos, que alguns deputados e eu também fui um batalhador nisso. No sentido de que as cidades de uma região, cidades muito próximas umas das outras, têm que pensar numa matriz de desenvolvimento que valha para todas. Depois também, eu me orgulho muito de ter sido o criador do Poupa Tempo em Campinas. Por quê? Porque hoje o Poupa Tempo, como a gente já viu em outras entrevistas, já atendeu mais de 12 milhões de usuários. Um negócio impressionante. E como veio para ajudar, né, professora? Antigamente aquela demora em tirar documento, em tirar carteira de identidade. Então, foi uma coisa que eu fiz, eu pedi ao governador Mário Covas,
Ele achava difícil, mas eu arrumei o prédio, criamos a reforma do prédio, fizemos tudo. Era um processo doloroso, muito difícil de ser conseguido, mas graças a Deus e ao trabalho de muita gente, nós conseguimos trazer o Poupa Tempo para Campinas. Havia necessidade de criar aqui no polo de Hortolândia, Sumaré, um eixo de integração. Então nós pedimos aquela estrada, criando essa integração que hoje está lá. Várias duplicações, por exemplo, o Trevo de Campinas, ele era uma obra inacabada. Graças ao esforço de muita gente, entre as quais eu também, constituímos lá. Hoje você vê o Trevo de Campinas na entrada, lá o Sérgio Mota, você acha que é tudo tranquilo, mas aquilo estava um abandono total. E assim por diante, uma série de obras para a viabilidade das coisas. Por exemplo, o anel viário Magalhães Teixeira, ele não existia, ligando a Anhanguera até essa região que sai aqui para a Unicamp, ou para Mogi Mirim, Mogi Guaçu, etc., a região das águas. Não existia. Tudo passava pelo centro de Campinas para chegar nessa região. Tudo foi desenvolvido uma grande luta para que isso acontecesse. Enfim, eu estou resumindo algumas coisas, mas quando se é deputado e você tem uma paixão pela sua cidade, pela sua região, você de fato faz um grande esforço, só sempre pensando no interesse público, que eu acho que dignifica o político. Em relação à Universidade da Terceira Idade, né, que foi a primeira universidade brasileira, como é que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu a partir da professora Gianete Martins de Sá. Ela foi a idealizadora, trouxe para mim como reitor, e ela teve muita ousadia, e eu ainda mais, né, para criar. A primeira do Brasil existia na França, na Suíça, né, e não existia mais em nenhum lugar, aqui na América Latina não tinha nenhuma. Então nós criamos uma condição daquelas pessoas que nunca sentaram no banco escolar, terem acesso ao banco escolar sem ter diploma anterior. Uma condição das pessoas da melhor idade poderem ter orientação quanto à sua condição de saúde, até a economia, mexer com recursos, direitos de aposentadoria, direitos como cidadãos, etc. Eu acho que hoje, depois de tudo isso que foi feito pela PUC, trouxe para muitas outras universidades um alento importante, porque praticamente todas elas agora têm a sua universidade da melhor idade. E as bolsas sociais? Bom, essa é uma coisa que para mim foi muito importante, porque desde o tempo da PUC existia lá um programa de bolsas para os estudantes carentes. Nós estávamos vivendo no Brasil uma inflação de 80% ao mês. Era impossível pagar uma universidade. Depois que o plano cruzado não deu certo e a inflação disparou, imagina num mês você pagar 1.000, no mês seguinte você pagava 1.800. No outro, 80% acima de 1.800. Então era uma escalada que não tinha quem suportasse. Então a PUC criou, naquele tempo, uma série de bolsas, ajudou milhares de pessoas. Eu aprendi aquilo como se fosse assim: vamos criar as condições para que um jovem que jamais imaginasse ter acesso a uma universidade pudesse dizer, eu também posso, eu também vou chegar lá. Depois que terminou esse meu trabalho, tudo, e nós criamos, eu e o José Luiz Junqueira criamos a Metrocamp, aí nós criamos um programa dentro da Metrocamp. Eram mais ou menos 1.000 jovens por ano que eram atendidos. Foram 6 anos em seguida em que se fez isso, então são milhares de jovens. E culminou recentemente com a criação do Procampus, que é um programa municipal de bolsas para aqueles jovens que também não têm recursos financeiros para pagar a mensalidade integral. Eu fui um dos idealizadores disso, lutamos muito para criar, os vereadores foram sensíveis a isso, e o Dr. Hélio realmente assumiu isso e criou um dos primeiros programas municipais de apoio aos estudantes carentes. Então o conjunto dessas coisas faz com que muita gente que não tinha sequer imaginado poder terminar um curso superior, chegou lá e hoje é uma referência na sua atividade profissional. Com todos esses escândalos políticos que temos tido aqui no nosso país, as pessoas não acreditam mais, principalmente os jovens se afastaram da política. Como a gente pode resolver essa questão? Essa é uma das questões que precisam ser tratadas com prioridade. O jovem não pode imaginar que esses exemplos de televisão, de gente pegando dinheiro, etc., é representativo de toda a política. Não pode ser aceito assim. E nem a sociedade. É preciso que a gente tenha a certeza de que pessoas boas existem dentro da política. Eu acho que o que tem que caracterizar o político? O interesse público. Aquele que se coloca a serviço de uma determinada missão para melhorar a situação das pessoas. Agora, que tem gente corrupta
dentro e tem demonstrado, tem mesmo. Mas o jovem tem que entender que ele pode começar um trabalho novo a partir do grêmio estudantil, a partir da participação num sindicato, né, junto à sua comunidade, na associação de moradores, etc. Na medida em que ele contagia outras pessoas e vem crescendo essa geração de gente que acredita mais nas coisas e dá de si muito que tem para poder melhorar a sociedade, aí você passa por cima de todo esse processo que foi muito difamatório para a política. Mas não acho que todo mundo é farinha do mesmo saco, não. Acho que tem muita gente boa e é preciso ter mais gente boa para poder engrossar o caldo daqueles que propõem uma vida melhor para esse país. Então eu queria que os jovens acreditassem na política, participassem dela e ajudassem essa política a ser um instrumento de melhoria da qualidade de vida para as pessoas. Professor, muito obrigado pela oportunidade dessa entrevista. Eu é que agradeço. E, ó, não faça mais essa surpresa para mim, viu? Você está assistindo o programa Mais Cidadão.